Vamos ler como tem sido nosso costume. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhado-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, Porquanto ensinava com autoridade, e não com os escribas. Amém. Que Deus nos abençoe. Podeis assentar, irmãos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, estamos gratos a Deus por estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Nesta noite, para juntos estudarmos um pouco mais a palavra de Jesus. Deus, por sua graça e bondade, concede-nos este momento especial, maravilhoso para cada um de nós. Que o Senhor Jesus seja louvado na vida e através da vida de cada um dos irmãos que estão aqui para adorarem ao Senhor. Pois bem, irmãos, nós vamos prosseguir o que temos estudado com os irmãos no decorrer destes dias. Como os irmãos estão lembrados, nós estamos falando sobre o papel dos maridos ou a posição do marido dentro de casa, dentro do lar. Já tendo falado convosco sobre o papel das irmãs, a posição de cada serva de Deus, de cada filha do Senhor, dentro do contexto que nós estamos agora estudando convosco, no capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Pedro, que Pedro apresenta, portanto, o exemplo de Sara como um padrão para as irmãs, e logo nos informa que as nossas irmãs em Cristo Jesus são comparadas, ou são tidas, conhecidas como filhas de Sara. Assim sendo, meus queridos, chegamos ao versículo de número 8 do capítulo de número 3, e estamos, portanto, agora começando a falar sobre o papel dos maridos. Eu gostaria que todos estivessem com as Bíblias abertas, por favor, no capítulo 3 da primeira carta de Pedro, versículo de número 7, nós vamos prosseguir. Estamos estudando convosco. Diz a Bíblia no versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai ou vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, porque sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pois bem, vamos retornar ao que na semana passada nós estivemos falando com os irmãos. Dentro do versículo de número 7 fica claro para todos nós, homens, casados principalmente, que o dever dentro do casal, dentro do casamento é mútuo. Ou seja, a Bíblia, ela não enfoca, não enfatiza, não traça somente os deveres das mulheres. A Bíblia, ela nos mostra os deveres também dos maridos. A questão da submissão da mulher para com o marido, Deus estabeleceu isto dentro do casamento. E eu volto a dizer ou a informar aquilo que já falamos, que a mulher, biblicamente falando, ela deve submissão ao seu marido e não aos homens. Ela deve submissão ao seu marido. É bom que nós nunca venhamos esquecer essa questão. Tratar de submissão para com liderança é outra coisa, mas em relação à mulher, ela deve submissão ao seu marido. Porém, meus queridos, nós precisamos, portanto, observar que a Bíblia,
o Evangelho, devemos assim dizer, enobrece a mulher e a posição da mulher. Posição que a mulher não tinha, que não era conferida a ela no Velho Testamento, no Novo Testamento passou a ser conferida, como nós estamos vendo aqui nesta noite. E aí o apóstolo Pedro, portanto, informa a todos nós os homens que da mesma forma que as mulheres elas têm dever no casamento, nós que somos considerados pela Bíblia como cabeça da mulher, também temos deveres. E bem sabemos, meus queridos irmãos, que na cabeça está o comando, está o controle. E aqui nós não podemos analisar como comando e controle só para comandar a mulher, mas para dar em primeiro lugar o exemplo. Será bem difícil, eu estou falando, e esta é a minha esperança, que eu estou falando com mulheres espirituais, servas de Deus que me entenderão e que já passaram pelo estudo aqui, portanto não terão dificuldade para me entender. Mas veja bem isso, você que é espiritual, porque se não for espiritual até é difícil falar isso aqui, mas olha aqui, uma vez que você é espiritual, eu posso arriscar dizer o que eu vou dizer. É difícil para a mulher submeter ao marido se o marido não tem exemplo para lhe dar. Ela até se submete, mas ela diz: o barco está pesado demais, eu estou remando só. Em outras palavras, eu estou cumprindo o meu papel, o que a Bíblia diz eu estou fazendo, os ensinamentos do pastor eu estou colocando em prática, mas do lado de lá está falhando. Sinto que estou remando sozinha. É o que provavelmente esta mulher dirá. E claro que este relacionamento não poderá ser um relacionamento abençoado se o marido esquecer que, como cabeça, ele deve ser exemplar. Uma vez conhecedor da Bíblia, uma vez conhecedor da palavra do Senhor, nós, maridos, precisamos, portanto, agir de acordo com o que diz a Bíblia, de acordo com o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia está dizendo, e com bastante clareza, igualmente vós, ou seja, isso está na balança, certo? Não deve haver um desequilíbrio, mas precisa estar com o mesmo peso, a mesma medida. As mulheres têm responsabilidade, mas os homens também têm responsabilidade. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizendo: igualmente vós maridos, coabitai ou vivei com as vossas mulheres com entendimento. Nós começamos a estudar isso com os irmãos na semana passada. A questão do entendimento aqui, o apóstolo Pedro mostra-nos pelo menos 4 coisas. Primeiro, que nós precisamos ter entendimento, em primeiro lugar, acerca do que a Bíblia exige de ambos. O marido precisa ter esse entendimento a respeito do que a Bíblia exige da mulher, mas também do que a Bíblia exige de si, da sua pessoa. Porque, irmãos, a maioria dos maridos, ele sabe muito bem que a mulher tem que ser submissa, mas ele não sabe que ele tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. É verdade. E as coisas pesam quando nós falamos que precisamos amar a mulher como Cristo amou a igreja. Nós vamos ver isso mais para frente, as características do amor de Cristo. Nós vamos falar mais para frente. Porém, ainda dentro dessa questão, é bem fácil às vezes para o marido gritar dentro de casa: mulher, você tem que ser submissa, porque a Bíblia diz. E a mulher, se for daquelas briguentas, vai gritar de lá: marido, e você tem que me amar como Cristo amou a igreja. Significa dizer que ele não está tendo autoridade para falar como cabeça da casa. Há uma falha na sua vida. Há uma falha na sua vida. E uma das coisas que, olha aqui, servos de Deus que estão aqui, eu estou lamentando porque vocês são esquisitos. Vocês aqui não, mas dê um aviso para os outros. Porque no dia que as irmãs estavam levantando, estavam todos os homens aqui. Agora, no dia que nós mudamos a conversa, olha aqui quantas vagas aqui.
Pegar eles no domingo. Passa esse estudo para o domingo quando tiver todos eles aqui. Então dê a sua atenção. Uma das coisas que a mulher ela tem mais facilidade do que nós, já falei isso aqui, tá? É para perceber quando as coisas começam a sair fora do lugar. Parece que o homem, como nós costumamos dizer que carne de homem não dá pastel, o homem mais, como dizia o Sodedeco, é mais rancão, mas a mulher não. A mulher é mais sentimental. Logo ela nota algumas coisas que não está bem dentro do casamento. E de alguma forma ela procura chamar a atenção do marido. De alguma forma ela procura chamar a atenção do marido. E o marido, olha aqui, irmãos, são casamentos e mais casamentos que já desligaram, que já desceram para o buraco. E muitos deles, a mulher errou, mas o homem muito mais. O homem muito mais. À medida que eu tenho que entender que a Bíblia coloca o pino do prumo sobre a mulher, ela coloca também sobre a minha cabeça. Se eu não quero que a minha esposa não falhe, eu também não devo falhar. Se eu desejo, preste atenção, se eu desejo que a minha esposa, se errou, chegue a mim, reconheça e conserte comigo, uma vez que eu errei, e daí o problema do homem, que ele não quer, de forma nenhuma, chegar e dizer, olha, eu errei. Para ele é rebaixar, para ele é vergonhoso, para ele vai perder a autoridade. Pelo contrário, se a mulher dele for crente de verdade, ela vai admirá-lo mais. Ela vai dizer, Deus me deu um homem de verdade. Ele sabe entender quando ele falha. Muitos casamentos já estão destruídos, já foram destruídos, porque o homem bateu o pé e ele não é capaz de chegar para a esposa e dizer, eu falhei. Qual ser humano, preste atenção, sobre a terra, que pode bater no peito e dizer, eu não falhei e não vou falhar? Principalmente você convivendo com alguém 24 horas por dia. É a sua esposa que te conhece de verdade. É ela que sabe muito bem quem você é. Então, se eu tenho consciência pela Bíblia, que a Bíblia exige isto da minha esposa, eu preciso saber o que a Bíblia exige também de mim. Eu preciso ter esse entendimento, esse discernimento. Preciso entender isso. O casamento não logra êxito só com a autoridade do marido, mas com o cultivo de algumas coisas do marido, que mesmo que para ele não é importante, para a esposa é. E nós vamos ver mais à frente que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Não funciona assim. Eu disse na semana passada e repito, o casamento, a autoridade do marido não se dá pelo grito ou pela grossura do braço. Nada disso. Existem mulheres e mais mulheres que elas não são submissas aos maridos, elas têm medo do marido, é diferente. Submissão é uma coisa, medo é outra. Completamente diferente. Então o marido precisa entender se a mulher é submissa ou se ela tem medo dele. Às vezes ela cala a boca porque ela tem medo dele. Sabe que ele pode até bater nela, tem uns que não é cometido. Mas se ele for convertido de fato, ele vai querer agir de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra do Senhor. Aleluia. Da mesma forma, preste atenção, que para o homem é inadmissível a esposa chegar para uma companheira e falar, olha, meu marido é esquisito, ele é, pelo amor de Deus. Ele tem que entender também que para a esposa é inadmissível se ele chegar para uma irmã e for falar, minha esposa tem problema. Eu quero dar um conselho aos maridos que estão aqui, nunca faça isto, nunca fale da sua esposa para uma mulher. Na verdade, você não deve falar para ninguém. Muito menos para uma mulher. São casamentos e mais casamentos que destrilharam. Porque no momento de revolta, de rancor, de amargura,
Às vezes a pessoa fala o que não deve falar, e fala inclusive o que o seu coração não sente de verdade. É um momento que o ânimo está exaltado, momento de nervosismo, que não conseguiu colocar as coisas onde devia colocar, fala o que não deve. Eu conheço, por exemplo, se eu conheço, sou testemunha desta questão, e hoje eu quero louvar a Deus, porque pelo menos um deles eu sei que está restaurado. Dessa vez que fui ao Brasil agora, falei com ele, está restaurado, esperando a volta de Jesus. Mas eu conheço 2 casais que eram próximos de meu pai, como filhos da fé de meu pai, amigos íntimos nossos, que num dos casamentos a mulher era complicada, e no outro casamento o homem era complicado. E esses 2 eram amigos, e amigos de verdade, de trocarem camisa, verdadeiros. E quando o homem do lado de cá via o marido, às vezes agia de certa forma com a mulher, e falava: ele não sabe que mulher que ele tem, e se ele tivesse igual a minha, ele sofria e dava mais valor na dela. E quando aquela mulher sofria com o marido, ela falava lá, aquela mulher do lado de lá não sabe que marido que tem, se tivesse igual o meu, dava mais valor no dela. Irmão, não foi muito bem. Para a surpresa de todo mundo, o de cada mulher de lá teve um problema com o marido de cá. Destruiu o daqui, jurou a morte do daqui, virou um problema. Como 2 filhos de meu pai na fé, homens maduros na fé, experimentados, fiéis ao Senhor, mas falar demais, conversar demais. Agora, graças a Deus, desta vez que eu fui ao Brasil, falei com ele, está firme esperando a volta do Senhor, mas levou anos e anos para acertar novamente a sua vida com o Senhor. Já está velho, e agora é que acertou a sua vida com o Senhor. Graças a Deus. Para um marido é inadmissível a esposa tecer um comentário em relação à sua pessoa com um homem, ou até com uma amiga. Então para a esposa também é: eis aí a balança, igualmente vós maridos. Não esqueça, meus queridos irmãos, não esqueça, servos do Senhor, que a Bíblia tem esta justa medida. Eu repito para que nós venhamos entender de uma vez por todas: a questão da submissão da mulher foi algo que Deus estabeleceu. Foi algo que Deus estabeleceu. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que a mesma medida que as irmãs, elas têm deveres, nós também temos. Em primeiro lugar, o marido precisa então ter entendimento acerca do que a Bíblia exige de ambos. Se ele quer cobrar da esposa, que ele tenha autoridade para esta questão, que a sua vida esteja em ordem de acordo com a palavra. Em segundo lugar, precisa entender, de acordo com a Bíblia, os direitos dele, mas também os direitos da sua esposa. Ele precisa ter esse entendimento. Em terceiro lugar, ele precisa saber, ele precisa entender, discernir o que é que a Bíblia requer de ambos para o sucesso do casamento. E em quarto lugar, precisa agir, viver com conhecimento, ou com tendo entendimento das necessidades alheias. Porque o marido, principalmente no Velho Testamento, ele se preocupava muito, no geral, ele se preocupava muito com a sua necessidade, mas não se preocupava com a necessidade do seu cônjuge, não se preocupava com a necessidade da sua esposa. E isto aqui requer muita atenção nossa. No encontro de casais que está programando aí para fazer pela frente, nós vamos discutir isso mais. Isso vai ficar mais para frente. Mas a princípio, nós precisamos ter uma visão em relação a isso. As necessidades alheias. Eu repito, o amor, a Bíblia diz que ele não busca os seus próprios interesses. Não busca os seus próprios interesses. Então vamos partir mais para frente. Vamos analisar. O apóstolo Pedro está dizendo que os maridos precisam dar honra à sua mulher, ou às mulheres, como vasos mais frágeis ou mais fracos,
como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vamos ver isto aqui, irmãos. Veja que nós vamos observar que dentro deste contexto, Sara é apresentada por Pedro como um exemplo, como um padrão para as irmãs, informando as irmãs que da mesma forma que Sara agia, tratava Abraão, as irmãs precisam tratar a seus maridos. Mas aí surge uma pergunta: por que Sara tratava a Abraão assim? Porque Abraão trazia ela, vamos dizer aqui, vamos ver isso aqui, na ponta da chincha, como diz os outros. O Abraão trazia debaixo do braço, amando-a e respeitando-a. Nós não devemos pensar que Abraão era aquele homem gritador e que colocava medo em Sara, e que Sara se submetia porque ele forçava as coisas. O respeito de Sara para com Abraão é porque de fato Abraão era um marido. De fato, olha aqui, de fato Abraão era um com Sara. Abraão tinha Sara como sua própria carne, como parte da sua vida. Há um problema que às vezes muitos enfrentam, e que casamentos e mais casamentos são atacados por causa disso, porque o marido às vezes ele confidencia muitas coisas para A, para B, e para a esposa aquilo que ele poderia confiar. Ele não confidencia, ele não fala, ele não abre. Existem muitas mulheres que elas só ouvem os maridos quando eles estão enfrentando problemas. Mas quando as coisas estão boas, é como se elas não tivessem valor, como se elas não fossem nada, não representassem nada. E o marido precisa ter entendimento, olhe para cá, porque a Bíblia está dizendo que o marido deve dar honra à mulher como vaso mais frágil. Quando a mulher ela se submete ao marido, ela se submete entendendo que o marido ele é um vaso mais forte. Ela deve ter esse entendimento. E o marido deve honrar a mulher sabendo que ela é um vaso mais frágil, mais fraco. Então veja, há mulheres que se sentem assim isoladas, como que desprezadas. Muitas delas, até a vida espiritual se arruina, porque dentro da sua casa, infelizmente, o marido age assim. Então eu repito o que eu estou dizendo aqui: a submissão de Sara para com Abraão era resultado do amor de Abraão para com ela. Sara se sentia parte de Abraão. Abraão era um marido de verdade. Abraão era um homem que amava a sua mulher. Irmãos, é tão fácil de notarmos isso. Tão fácil de notarmos isso. A Bíblia nos fala, nos mostra o Abraão rico, cheio de servos, muita gente ao seu serviço, próspero, prosperando a cada dia, excelente oportunidade. E você vê o Abraão naquela época que ainda não estava traçada essas questões, com uma mulher só. O que havia naquela época de homens que tinham 2, 3, 4 mulheres, não estava escrito. E você vê o Abraão só com a Sara. Porque Abraão era um marido de verdade. E interessante, a Sara, ela não podia dar o que Abraão mais queria, que era um filho, mas mesmo assim ele não a desprezava. Ela era de fato a sua mulher. Ela era de fato a sua esposa. Abraão estava vendo Sara envelhecer,
sem lhe dar um filho. E ele não corre atrás de outra mulher para ter um filho. Então prestem atenção. Nós subentendemos, é o que nós podemos entender, que Abraão, ele era feliz com a mulher que ele tinha. Glória a Deus. Provavelmente o Abraão agradecia a Deus pela vida de Sara. Ele era feliz com ela. Casamento feliz. Mesmo a mulher não gerando filho, e ninguém podia mais solucionar aquele problema senão Deus. Mas o Abraão não a despreza, não a deixa de lado, porque mesmo Abraão não tivesse conhecimento disso, mas esse princípio já estava no seu coração. A Bíblia nos informa que o homem deve ser fiel à mulher da sua mocidade, mesmo que ela esteja na bengala, mesmo que ela esteja caindo dos dentes, já esteja na dentadura, ele deve ser fiel a ela. É o que a Bíblia nos informa. É o que a Bíblia nos mostra. Olha para cá, irmão. Vocês estão olhando desconfiado para quê? É com vocês mesmo que eu estou falando. Não tenha dúvida. Isto é o que eu creio. O Abraão era feliz com a Sara. A submissão de Sara era resultado do amor de Abraão. Eu quero repetir para que isso fique gravado. Nenhuma mulher, ela é feliz se ela se sentir de lado. Olha, mulher, ela não é feliz se ela se sentir que ela é importante para o homem só na cama ou só no fogão. Os dois, a Bíblia diz que são uma carne. Eu não tenho dúvida, discorde quem quiser, o problema é de quem estiver discordando. Que o Abraão trazia a Sara debaixo do braço, ele amava e respeitava. A Bíblia é clara quando o apóstolo Pedro está dizendo, dando honra. O homem tem a capacidade de honrar a mulher. Ele pode e ele deve honrar a sua esposa. O homem precisa fazer, honrá-la como um vaso mais frágil. Então nesse aspecto aqui, olhe para cá, não queira correr um parelho com a sua esposa, porque ela é mais frágil. Nós não estamos falando, eu quero repetir, na questão espiritual. Na questão espiritual, os homens é que não brinquem, porque existem muitas mulheres que são mais fortes espirituais, vencem mais lutas. Tem uns homens arrão, que é uns bebezão espiritualmente falando, são meninos. E as mulheres são guerreiras na oração, na consagração. Porém, a Bíblia está dizendo não no aspecto espiritual. Não é no aspecto espiritual que a mulher é mais frágil, que ela é mais fraca. Não é nesse sentido. Mas é como ser humano. Na semana passada falamos isso aqui. É como ser humano. Então o homem, o marido, deve honrar a sua esposa. Ela deve sentir-se honrada pelo marido. Uma mulher que se sente assim, o resultado será, sem sombra de dúvida, o que diz o apóstolo Paulo, reverência ao marido, apego ao marido. Ela dirá sem sombra de dúvida, marido como o meu, é só o meu. Mesmo que outra diga, mas como o meu é só o meu, mas ela está dizendo, mas o meu, para mim, é insubstituível. A mesma medida que o homem entende que a esposa é insubstituível, a mulher também entenderá, porque o marido está cumprindo o seu papel. Então dê a sua atenção. O homem, conscientemente ou inconsciente, ele pode estar desonrando a esposa quando ele a deixa de lado em tudo. Por exemplo, existem coisas que para o homem, isso aqui, irmão, é questão de bobo. Para ele tem uma visão errada do que é ter autoridade. Por exemplo, ele vai sair, vai para algum lugar, eu não tenho que dar satisfação para minha esposa, não, é ela que é submissa. Mas quando a esposa sai, se ela não falar, e geralmente é assim, né? A esposa pede.
Porque chegar em casa, a cabana cai. O negócio fica feio. Agora, o que custa, irmão? Isso é questão aqui, de maturidade, entendimento e crescimento. O que custa o homem ao sair de casa honrar a mulher dizendo: minha esposa, minha querida, eu estou indo ali, tá bem? Daqui a pouco eu estou aí. Quem ver o marido dizer isso, não deve dizer que ele tem medo da mulher, não. Ele cuida do seu casamento. Ele fecha portas para que o diabo não coloque uma cunha. Aleluia. O que a Bíblia, ela não admite, isso aqui ela não admite, é o marido ser comandado pela mulher. Agora, o marido honrar a sua mulher, a Bíblia nos ensina exatamente isso: o marido honrar a mulher como um vaso mais frágil. Olha aqui, irmãos, quantas mulheres, por exemplo, que elas não sabem nada da vida do marido, só sabem quando ele endivida e enfia o pé no buraco, quando ele já está todo arrebentado, quando virou uma munha, aí ele chega, chora, clama e fala. Minha mãe nunca mandou do meu pai. Vocês conhecem minha mãe muito pouco, mas quem conhece ela mais sabe muito bem como é minha mãe. Até para abrir a boca ela pensa 2 vezes. E assim era a vida dela com o meu pai, calada, sempre calada. Porém, meu pai tinha o costume sempre de conversar com minha mãe em qualquer decisão que ele ia tomar. Que isto promoveu no relacionamento dele? Nós os filhos não os víamos brigando, discutindo, xingando um ao outro. Lá dentro da nossa casa tinha paz. Pastor, nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe. Os irmãos estão ouvindo? Agora vai dizer que ele não tinha autoridade? Nós tudo grandão. Brincava não, porque ele pegava nós pro braço e dava uma sova. A autoridade ele tinha. Agora preste bem atenção. A autoridade não é aquilo que às vezes nós pensamos que é. Nada disso. A sua esposa, ela precisa ser honrada como o vaso mais frágil. Da mesma forma que ela deve submissão a você, você deve honrá-la como um vaso mais frágil. Entendendo que ela é um vaso mais frágil. Não queira se sobrepor ou pensar que você tem uma posição mais privilegiada. Eu comecei a falar aqui na semana passada que lá na época, nessa época que o apóstolo Pedro escreveu essa carta, haviam vários mestres judeus, rabinos, e eles eram doutorados, e eles discutiam e queriam provar que a mulher não tinha espírito e que elas nem sequer morreu, acabou, como se fosse um animal irracional. A Bíblia não deu nem ideia para essa questão tola, porque diante de Deus, Gálatas 3:28, não há macho e nem fêmea na questão espiritual, os dois são nivelados. Foi pregado aqui segundo sei, no sábado à noite, mas nos últimos dias, diz o Senhor, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e filhas. Então preste-me atenção. Eu já disse e repito que o cristianismo enobreceu a mulher, conferiu à mulher posição que ela nem sequer tinha, oportunidades que não seria dada. Graças a Deus, o cristianismo trouxe, foi mudando a mentalidade dos homens, das pessoas. Então dê-me a sua atenção, por favor. Dê-me a sua atenção. Não queira se sobrepor pensando que você está numa posição mais elevada e é melhor do que ela espiritualmente, porque não é. O apóstolo Pedro, após tratar dessa questão no aspecto físico, material, emocional, ele vai dizendo agora, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida. Ou seja, vocês vão herdar juntamente com elas. Não há nada aqui, irmãos, nesse aspecto espiritual separado para os homens, maior privilégio para os homens.
Graças a Deus, a mulher que busca hoje, ela é cheia do Espírito como homem. Se ela se dedica a Deus, dá graça a ela como dá homem. E se ela se dedicar e o homem não dedicar, o homem vai ficar sentado aí na cadeira e ela vai estar fazendo muitas coisas no lugar dele. Não estamos falando de questões ministeriais, pastoras, nada disso. Nós estamos falando sobre servir ao Senhor. Então preste atenção. Os homens são coerdeiros com as mulheres da graça da vida. E quando o apóstolo Pedro prossegue dizendo, para que não sejam impedidas as vossas orações, porque se a mulher, ela cuidar do seu lado e o marido não cuidar, as orações dentro de casa serão sem eficácia, serão sem resultado, não atingirão o que precisa atingir. Por isso Pedro começa igualmente e termina dizendo, para que não sejam impedidas as vossas orações. Querem que as vossas orações sejam ouvidas? Então homens, compreendam qual é o vosso papel. Procurem agir de acordo com o que a Bíblia vos orienta. É o que Pedro está dizendo, de acordo com o que a palavra, com o que Deus está vos orientando. É preciso entender, portanto, que o homem é coerdeiro da graça da vida juntamente com a mulher. Os dois vão ser salvos. Os dois servem ao Senhor. Os dois fazem parte da igreja. Os dois são importantes para Cristo e para o reino de Deus. Olha aqui. Nesse aspecto, logo nós entendemos o que tanto já falamos aqui. O marido sempre ele é considerado, na condição de cabeça também ele é considerado como sacerdote do lar. Ele é responsável pelo equilíbrio da qualidade ou pela qualidade de vida espiritual dentro de casa. Enquanto puder, ele deve lutar para manter os seus filhos sob disciplina, debaixo da orientação da Bíblia, debaixo da orientação do Senhor. Ele precisa lutar para que a sua esposa também seja abençoada como ele é. Como ele é. Tantas coisas que nós precisamos observar, e nós precisamos analisar se estamos ou se não estamos falhando nessas questões. Então preste atenção para que a oração dentro de casa do esposo e da esposa não seja impedida ou não seja vã, sem resultado. É preciso que o homem entenda que ele tem que cumprir os seus deveres. Agir com entendimento, dando honra à mulher, sabendo que ela é um vaso mais fraco, não se sobrepondo a ela questões espirituais. Vamos entender isso. Vamos entender essa questão. Mas entendendo que a esposa é herdeira juntamente com ele, da graça da vida, e assim as orações, portanto, elas serão atendidas pelo Senhor. Glória a Deus. Não há como, meu querido irmão, não há como você dirigir a Deus uma oração. Olhe para cá, servo de Deus. Não há como você dirigir, há como há, né? Só que é sem resultado. Mas preste atenção. Como dirigir-se a Deus uma oração para benefício de fulana, quando você está prejudicando a sua ciclana? Como entrar na presença de Deus intercedendo por A, se você está esquecendo daquela que é sua carne? Como, irmãos, em certo sentido até hipocrisia, querer às vezes a felicidade da fulana e esquecendo a felicidade da sua Beltrana, preocupado com aquela que chora e esquecendo que a sua geme, até às vezes jejuma. Esquece.
Isso é hipocrisia. São orações sem resultado, de outras palavras, que vai até o teto e volta. Que Deus olha e repugna. Como aceitar? Pesado, irmãos. Necessidade urgente no geral. Vamos atentar para isso, vocês desanimaram. Nós estamos só começando. Estamos animadinhos, calados. E dão glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Então vamos entender, meus queridos servos do Senhor, que estão aqui. As nossas orações, elas devem ser orações que tenham eficácia. Mas para isso, então veja bem, preste atenção. Nesse aspecto aqui, o marido, ao dirigir-se a Deus, ele deve lembrar-se da sua companheira, do seu relacionamento, como que está as questões. Irmãos, olha, me desculpe, muitas pessoas que vão discordar de mim, eu não estou nem aí não. Mas me desculpe, são muitos sacrifícios de tolos que as pessoas cometem. Quando as coisas poderiam ser mais fáceis. Como se atentando para a Bíblia. Veja aqui que coisa interessante. O apóstolo Pedro começa falando no versículo 1 sobre a mulher, chega no versículo 6, ele leva 6 versículos para falar sobre a mulher e resume no homem com um versículo só. Mas aqui eu vejo a responsabilidade nossa. Aqui eu vejo o peso da nossa responsabilidade pesando sobre nossos ombros. Então vamos guardar isso, vamos atentar para isso, para que nossas orações sejam eficazes, sejam ouvidas, respondidas, agradáveis diante de Deus, para que Deus nelas tenha um prazer. É preciso, portanto, que estejamos vivendo com a esposa, com entendimento, dando honra, e nós já sabemos muito bem o que é entendimento, dando honra a ela, sabendo que ela é vaso mais fraco, entendendo que ela vai herdar ou herda conosco a graça da vida, e assim as nossas orações, portanto, não serão impedidas diante do Senhor nosso Deus. Então vamos entender isso agora. Abra sua Bíblia aí, por favor. A carta do apóstolo Paulo é conhecidíssimo de todos nós. Carta do apóstolo Paulo a Efésios, capítulo de número 5. Glórias a Deus. Efésios, capítulo 5, e o versículo de número 23. Amém? Amém. Diz a Bíblia assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Preste atenção, o que significou para Cristo ser o Salvador da igreja. Vamos atentar para isso. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Versículo 25: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos ficar aqui no versículo de número 25. Bendito seja o nome do Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas. Vamos entender a colocação do apóstolo Paulo. A posição de Paulo aqui é uma posição de ordem. A palavra de Paulo, portanto, ela apresenta aqui como ordem: vós, maridos, amai as vossas mulheres. Paulo não está dizendo aqui, irmãos, olha para cá. Paulo não está dizendo, eu quero ser forte nessa expressão. Paulo não está dizendo aqui que é uma opção do marido amar ou não amar a mulher. Uma vez que você contraiu o matrimônio com ela, você tem o dever de amar a sua mulher, de amar
a sua mulher. Como Cristo amou a igreja, biblicamente falando, a ponto de se entregar pela igreja. Olha o apóstolo Paulo dizendo que o Senhor Jesus se entregou por ela, ou seja, Jesus se entregou pela igreja. Jesus amou a igreja a tal ponto que ele subiu ao Calvário pela igreja. Exemplo, a Bíblia diz que Jesus suportou a cruz pelo gozo que ele estava proposto. Salvação de nossas almas. Ele interessava na nossa vida, ou ele interessa na nossa vida. Ele nos amou antes de o amarmos. Então preste atenção. Preste atenção. No relacionamento, no casamento, o marido deve continuar amando a sua esposa. Jesus não deixa de amar a sua igreja. Se Jesus deixasse de amar a sua igreja, ou se ele deixasse de amar a qualquer um de nós que estamos aqui, nós estamos perdidos. Nós falhamos constantemente com o Senhor, falhas que nós nem sequer percebemos, e que nós somos perdoados pela misericórdia do Senhor. Às vezes nós nem sequer percebemos, falhamos com o Senhor, mas a sua misericórdia triunfa sobre a oportunidade do juízo imediato da parte dele para conosco. E aí aquela questão, isto é Cristo para conosco, seres humanos mortais, fáceis nesse aspecto de sermos substituídos. Mas o Senhor Jesus continua com amor direcionado às nossas vidas e nos dando novas oportunidades, com a intenção de fazer de nós o que Ele projetou fazer. Então, quando nós paramos para pensar, nós vamos entender claramente que o Senhor Jesus, Ele não desiste do relacionamento dele para com a igreja. Ele não abre mão. Isto é tão fácil de notarmos. O Senhor Jesus nos fala sobre aquele pastor que levou as ovelhas para o aprisco, contou, havia 99 e faltou uma. E ele voltou em busca dela. Aquele representa exatamente o Senhor Jesus. Tomou-a em seus braços e levou-a de novamente para o aprisco. É exatamente isto que Jesus tem feito com a multidão de pessoas que constantemente estão querendo desfalecer, estão querendo romper a sua aliança, o seu relacionamento com Ele. E Ele continua insistindo, continua dizendo a este homem, a esta mulher que o ama e que deseja salvá-lo. Então preste atenção. Quando nós olhamos para esta questão, a Bíblia está dizendo que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Glória a Deus. São muitas coisas que o marido nem sequer dá explicação para a mulher. Ele nem sequer dá explicação. E para ele eu não preciso da explicação. O entendimento dele é esse. O que eu tenho que explicar para ela? Não tem nada que dá explicação. É o entendimento dele. É o entendimento dele. Porém, quando a Bíblia diz que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo, Ele amou a igreja a ponto de se entregar por ela, logo nós percebemos então a dimensão do amor de Deus, embora não temos como descrevê-lo de fato, da forma como ele é, a grandeza do amor do Senhor nosso Deus. Agora, o que nós sabemos é que Jesus subiu ao Calvário pensando na igreja. Sacrificou-se a si mesmo pensando na igreja. Enfrentou a morte por causa da igreja. Desejamos salvar a igreja. Então, meus queridos, assim como Cristo, Ele não desiste de nós, seres humanos, o marido também. Ele não deve desistir do seu relacionamento. Eu disse aqui na semana passada que às vezes são as mulheres que mais batalham por casamento. São elas que mais oram. Marido é uma coisa esquisita, irmãos. Às vezes
Ele passa semanas e semanas sem dirigir a Deus uma palavra em relação, dizendo: Deus, abençoa o meu casamento. E as mulheres geralmente estão pedindo: Deus, guarde meu casamento, abençoe meu casamento, livra meu casamento de fracassos. As coisas estão mudando muito hoje, mas as mulheres, pelo menos, é assim. Eu acredito que seja assim. Então veja aqui, meus queridos irmãos, veja aqui. Nós precisamos entender isso. O marido precisa entender isso. O amor do marido não significa, olha cá, aquele rela que algumas mulheres às vezes querem, tem uns maridos que mas às vezes não ama de verdade, irmão. Estou falando aqui de amar, de verdade, de amar, a ponto de se sacrificar. Temos que é um mela, mas não ama nada. Só fala, todo mundo pensa: isso aí não ama nada. Estou falando aqui do amor, porque o amor de Cristo, ele evidencia, olha aqui, ele evidencia quando o ser humano falha. Quando o ser humano falha, a mulher tem que botar a língua dentro da boca e segurar ela. Mas as mulheres têm muita dificuldade com esse negócio. Vocês já viram isso? Então presta atenção. Alguém falou com certeza por ele, isso aqui. Então vamos lá. Olha aqui. Se a mulher falha nesse aspecto, o que deve acontecer? O marido, o amor do marido deve evidenciar. Glória a Deus. Em relação a essa questão, quantos casamentos, irmãos, que são fracassados por bobeira? A esposa fala demais, mas é a sua metade. Ela embarruda, mas é a sua metade. Pensação de casar. Namorasse mais tempo, que você ia conhecer ela faladeira. Agora casou, resta a vida. Não tenha uma coisa ao contrário. Jesus não desiste de nós. O homem também não deve desistir do seu casamento. Nós precisamos entender isso. Deus amado. Vamos entender essa questão aqui, olha. E sabe quando é que isso acontece? Quando de fato o homem ama a mulher. Por que que Cristo carregou a cruz? Porque eu não tinha como carregá-la e nem você. Então veja o apóstolo Paulo dizendo aí: vós maridos amai. A palavra de Paulo se apresenta aqui como ordenança: vós maridos amai vossas mulheres. É interessantíssimo. Jesus, olha para cá. Jesus, ele salva mais um, mas sem te tirar do lugar. Sabia disso? Jesus salva mais outro, mas dizendo: você pode ficar firme que o seu lugar está aí preparado para nós. Olha aqui, ó. Alguém que é salvo não te atrapalha, não te dá problema, não impede você de frutificar, de ser abençoado, de chegar ao céu. Jesus vai enchendo a sua casa, mas você continua no plano de Deus. Então preste minha atenção em relação a essa questão. O marido. Porque não se dá assim, olha, Jesus olha para um ser humano lá fora e diz: eu interessei por esse, eu vou arrancar um dali de dentro e botar um dali. Não, ele coloca ele aqui, deixando você no seu lugar e abençoando você. É erradíssimo o marido que tem a esposa dentro de casa e fica olhando numa lá fora ou numa outra. Isso acontece, irmãos, mas é aos montões. Eu estou pedindo a Jesus para que não tenha nenhum caso desse no nosso meio, mas isso no geral vai ter demais. E com o passar do tempo, deixa de olhar para a esposa, começa a olhar para fulana, para beltrana, para ciclana. E eu repito o que tenho dito aqui, que aquela com quem você casou, canela fina, se o nariz é maior, não interessa, ela é a sua companheira, ela é a sua esposa.
Se engordar, ela é a sua esposa. Se ficar magrecendo, ela é a sua esposa. Se os cabelos dela embranquecer, é a sua esposa. Se a mochiba chegar, ela é a sua esposa. Ela é a sua companheira. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos encarar isso, irmãos. Precisamos encarar isto. Glória a Deus. Sou Maiara, tinha que estar tudo aqui. Palavra de Paulo, eu repito, eu gosto de repetir para que isso fique gravado. A palavra de Paulo aparece como ordem. Vós maridos amai, não é uma opção, você é marido, ou não é? Cadê os maridos? Deixa eu ver, levanta a mão. Amém. Então ame. Vós maridos amai as vossas mulheres. Irmãos, ensino como esse aqui é cafona. Isso aqui é coisa que hoje já não existe. Mas família ser destruída pode. Glória a Deus. Ser desgraçada pode. E para muitos isso aqui, não se prega mais e não deveria pregar. Isto aparece como ordem. Se você é marido, ame. Amém. Aleluia. Ame. A sua esposa deve sentir-se amada. E eu repito com muita clareza, não só na cama, mas na sua convivência no dia a dia. Nós estamos entendidos, irmãos? Amém. Bendito seja então o nome do Senhor Jesus. Entendendo que a palavra aparece como ordem, nós vamos corrigir se nós estamos falhando nesse aspecto aqui. Porque nós sabemos, agora nós temos consciência que o Senhor Jesus amou a igreja a ponto de se entregar por ela, de se sacrificar. Eu disse no domingo, ou foi no sábado, não sei, com os obreiros à tarde, Jesus foi levado à cruz porque a Bíblia diz que ele ofereceu-se a si mesmo. Gálatas nos fala sobre isso. Ele se ofereceu. Mas Jesus não foi lá sem objetivo. Ele foi lá por causa da igreja. Glória a Deus. Era o único meio de salvar a sua alma. Era o único meio de salvar a minha alma que caminhava para a perdição. Então ele ofereceu-se a si mesmo. Efetuou a nossa salvação. E isto, repito, por causa do seu grande amor. Por causa do seu grande amor. Amor que evidenciou em nosso favor, bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Chegamos, portanto, ao versículo de número 28, onde o apóstolo Paulo está dizendo: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Mas tem muito desavisado. Ele acha que ama ele, não ama nada, porque ele não ama a esposa. Estão desavisados. Porque amar não é um simples fato de falar eu te amo. Tem muitas mulheres, por exemplo, elas gostam de ouvir essa palavra, né? Ficam tão alegres, eu te amo. Agora, falar é fácil. Mas o mais importante é amar, de verdade. É aquele sentimento de amor estar presente lá no coração. Sabe? Porque quando este amor está, é perto, é longe, é lá no trabalho, a mulher permanece no coração dele. Lá no trabalho não divide o espaço que é da mulher com ninguém. Quando viaja, não divide também, mesmo que portas e oportunidades abram. Mas ele não divide. Primeiro por causa do seu temor a Deus, a sua fidelidade a Deus, e depois porque ele tem uma aliança sem emenda com a sua esposa. Amém. Ele é fiel a ela, afinal de contas ele ama a ela. Então vejamos, o apóstolo Paulo está nos avisando que quem ama, ou nos informando que quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. É preciso pararmos e pensarmos um pouquinho sobre esta questão aqui. Versículo de número 29. Depois nós vamos falar ainda, irmãos. Dentro deste assunto aqui nós vamos voltar ainda. Estou indo para frente para depois chegar no assunto. Versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne,
antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Irmãos, mas que coisa interessante essa expressão do apóstolo Paulo no versículo de número 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, só se o indivíduo estiver sem consciência, atrapalhado da cabeça, mas em sã consciência, mas cuida da sua vida, zela do seu viver, ele quer o bem para a sua pessoa, interessa por si, interessa pela sua própria pessoa, de maneira que ele não aborrece a sua própria carne, ele não aborrece a sua própria pessoa. Mas são muitos que não conseguem entender isto, como a Bíblia diz, que quando o homem se casa com a mulher, os dois se tornam uma só carne, para não serem mais divididos, para não haver mais um rompimento no meio. A partir deste momento, o marido é um com a mulher e a mulher é um com o marido. Os dois se tornaram uma só carne. O apóstolo Paulo nos mostra isso, a Bíblia nos mostra isso. Veja o versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. E há expressões aí que diz, os dois serão uma só carne. Portanto, se fundem duas pessoas em uma só. A partir daí não há como buscar, irmãos, interesses diferentes, porque os dois são um. Os dois estão em um. Aos olhos do Senhor é assim que funciona. Deus vê desta forma. Se todos entendessem isso, se todos compreendessem isto, então vejamos o versículo 29. Nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, mas antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor faz com a igreja. Então dê a sua atenção, é dever do marido, nós vamos voltar nisso depois, é dever do marido alimentar a esposa, e aqui eu quero falar no aspecto do amor. Alimentar a esposa no aspecto do amor. Repito, ela sentir-se amada, ela sentir-se importante para o esposo. Pode ser que nós teríamos uma grande surpresa aqui se perguntássemos uma por uma das irmãs: você sente amada por seu esposo? Você é amada? Você sente amada? Talvez dentro da igreja todo mundo ia dizer: eu sinto. Mas será que todas de fato sentem amadas por seu esposo? Então dê-me a sua atenção. Dê-me a sua atenção. Se há uma coisa que nós precisamos falar, inclusive foi dito aqui, na nossa sala com os pastores aqui atrás, foi dito por um deles lá, que eu já não me lembro mais, de quantos problemas que a congregação onde ele está enfrentando com casamentos, com lares, com famílias. Se há uma coisa que nós precisamos batalhar mais, é em favor de casamentos e de famílias. Conscientizar mais o povo, investir mais nessa questão, despertar no povo entendimento para isso. Porque muitos não têm. A Bíblia está dizendo então que é dever do marido alimentar e sustentar a esposa, como Cristo faz com a igreja. Você já prestou atenção quando o crente está meio desfalecendo? No nosso entendimento, às vezes você vê o crente meio desfalecendo. No nosso entendimento é que Deus devia levantar alguém, dar uma chacoalhada nele, sentir dar um ataque nele. Deus levanta um profeta às vezes e anima ele. Você nunca viu isso? Você fala: eu pensei que precisava de umas varadas. E Deus lá falou para ele lembrar da obra que tem na vida dele, tem um plano que ele vai abençoar, ele vai fortalecer. É o que Deus fala. Essa exortação aí foi de animar, de fortalecer, renovar o indivíduo. Qual foi
o objetivo do Senhor Jesus aí? Alimentar e sustentar esse crente que estava sem alimentar. No outro dia você vê ele alegre na igreja, com um semblante mais cheio de vida, dando graças a Deus. Por quê? Porque ele observou que Jesus não o deixou de lado. Assim, meus queridos, a Bíblia está dizendo que o marido também ele precisa alimentar a esposa. É uma coisa que os homens têm dificuldade, viu, irmão? Tem dificuldade. A maioria da mulherada reclama que compra um vestido, o marido não vê. Se penteia o cabelo também, o marido não vê. O que fala que a mulher está gorda demais, ela quase que jejuma um mês para ver se perde pelo menos 200 gramas, mas o marido não vê. Vê não. Uma chega, fica na frente dele para ver se ele fala alguma coisa. Tem uma coisa diferente em mim? Não vi nada. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Eu não vi nada. Não é assim que as coisas funcionam. Infelizmente. E nós, se enfrentamos uma luta, a esposa fala: meu querido, o que está passando? Às vezes você está pensando. Está pensando o que agora? Olha, você está descobrindo até pensamento. Não, é que eu isso o Senhor mudou. E nós, quando é que percebemos, a esposa às vezes está sentindo dor, o marido nem sequer sabe. Mas está sentindo dor 3 dias, mas você não percebeu, não. Amados, nós precisamos verificar mais essas questões. Eu volto a dizer, olhe para cá, eu volto a dizer, são coisas que para nós talvez não tenham importância, mas para elas é importante. E como diz a Bíblia, o que nós vamos mais para frente utilizar, como diz a Bíblia, o amor, ele não busca os seus próprios interesses, mas o do outro. Então nós precisamos nos corrigir neste aspecto. Precisamos corrigir neste aspecto. Bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao versículo de número 31. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie seu marido. E nós já falamos sobre isso. Então fiquemos com esta palavra. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Como a si mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Da forma como você ama a sua pessoa, você deve amar a sua mulher. Você deve amar a sua mulher. Eu me lembro de uma vez, meu pai deu um almoço para Jesus. Há muitos anos atrás. E eles eram pobres, muito pobres mesmo. E ele estava distante. O pastor Elias, o pastor Severino conhece ele. E eles estavam distantes, bem distantes da terra. E meu pai ganhou alguns deles para Jesus. E esse moço esteve almoçando na nossa casa um certo dia. E quando ele começou a almoçar, eu percebi que ele começou, nós estávamos sentados à mesa, e ele começou a chorar. As lágrimas começaram a descer nos olhos dele, e ele começou a ficar engasgado, entalado. E pronto, nessa hora a gente não sabe o que está acontecendo, a gente fica sem palavras e sem jeito. Paramos o almoço, olhamos para aquilo, ele chorando, envergonhado, com a cabeça baixa. E depois nós arriscamos. Perguntamos o que estava acontecendo com ele. Ele disse assim: eu não consigo alimentar, porque enquanto estou aqui tendo essa fartura na mesa, estou lembrando da minha esposa e de meus filhos, que provavelmente não têm o que comer lá na minha terra. Eu não consigo alimentar. Irmãos, isto é amor. Isso aqui é amor. É amor. Resultado: mais tarde, o pastor Severino, inclusive, foi um dos que foi para buscar a família dele para onde nós morávamos.
cerca de 1.800 quilômetros de onde nós estávamos. Foi buscar o pastor Severino e Moiomar, foi? E foram lá buscar eles. Trouxeram. Hoje é um presbítero da igreja, servo do Senhor abençoado. Aí, ó, já estamos informando que já dirige a igreja, graças a Deus. Então veja bem, meus queridos irmãos, a esta distância, mas no coração daquele homem estava sua esposa e seus filhos. Nós observamos tantas pessoas que é dobrar a esquina, esquece da esposa, esquece da companhia. Nós precisamos parar e pensar. Eu quero finalizar essa palavra, estamos na hora de encerrar, e vamos continuar na semana que vem, dizendo a todos os irmãos, ou lendo o versículo de número 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. Olha aqui, querido. O amor é exatamente isto aqui. Momentos bons, nós lembramos da nossa esposa. Estando onde estiver, mas não esquece daquela, podemos dizer nesse aspecto, é a metade. Lembre disso lá no seu trabalho, lembre disso nas caminhonetas, lembre disso nos mercados, nas ruas, lembre disso onde você estiver. Se o diabo porventura armar ciladas em nome de Jesus, lembre da sua companhia. Lembre que há um Deus do céu e que há uma esposa dentro da sua casa e você deve amá-la e respeitá-la. Bendito seja o nome do Senhor. Fiquemos por aqui. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.